Andrade Irrigações, aqui em Salobro, a melhor loja de adubos defensivo, toda a parte de conexões para a sua irrigação, você encontra na Andrade Irrigações. Lá também é autorizada Steel, Makita, Branco e assistência técnica para a sua ferramenta. Você que está usando muito aí sua furadeira, sua roçadeira, qualquer equipamento dessas marcas, você não precisa levar mais para longe. Encontra aqui em Salobro. Sabe aonde? Andrade Irrigações, tudo para a sua irrigação e também com assistência técnica para suas ferramentas, tá bom? Andrade Irrigações, localizada aqui em Salobro, na Avenida Planalto, ao lado da Andrade Rações e Pet Shop, tá bom? Melhor preço, condições você encontra lá, Andrade Irrigações. Querido Deus e amado Pai, queremos te agradecer pelo dia de hoje. Somos gratos pela vida que o Senhor nos deu, por o Senhor proporcionar momentos como esse aqui de hoje à noite, onde a gente vai ouvir e aprender um pouco mais com o nosso convidado Tito. O Senhor venha continuar abençoando ele, toda a família, todo o seu negócio. Que tudo o que ele for fazer, que o Senhor tome à frente, que o Senhor venha estar sempre ao lado de todos nós, nos ajudando dia após dia, Senhor Jesus. Somos gratos pela vida que o Senhor nos deu, pelo dia maravilhoso. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez nesse nosso dia. Obrigado por preparar essa noite aqui conosco, com o Tito, Neguinha, todo mundo aqui da produção. Muito obrigado, Jesus. Tudo que nós fazemos é para a honra e glória do seu nome. Amém. Cast Bahia está no ar, mais uma edição do podcast mais livre da Bahia. Muito obrigado, você que está curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. Nós somos gratos porque nós já chegamos a 1.000 inscritos. Passamos de 1.000 inscritos, não é isso, produção? Já passamos de 1.000 inscritos. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Nós passamos na rua aqui em Salobro. O pessoal está aderindo bastante, está gostando. Você ainda que não conhece, compartilha, se inscreve no canal, deixa o like lá, porque ajuda ao YouTube entender que é alguma coisa de proveito para a sociedade. Então, precisamos de você se inscrevendo, compartilhando o nosso canal no Cast Bahia, o podcast mais livre da Bahia. Também você ouve a gente no Spotify, isso mesmo. E desde a semana passada, nossa produção conseguiu agora também em inglês. A gente está internacional, viu? Para você que mora em outro país, que fala a língua inglesa, também pode ouvir o nosso Cast Bahia, o podcast mais livre da Bahia, tá bom? Muito obrigado. Continue lá mandando os comentários, falando e dando sugestões, seguindo também no Instagram, tá bom? Cast Bahia, só seguir a gente no Instagram. Tem também o YouTube e no Spotify e Bahia em Focus. Você pode olhar também lá. Tem muita novidade, muita informação para você. Hoje também vai aparecer aqui palavra-chave. O pessoal foi lá, viu, produção? Foi lá na Pizzaria Antiletos e também foi no Parque Aquático, viu? Fez o print, levou lá. E também hoje está valendo da Pizzaria Antileto, Antileto 10. Você pode ir lá, você vai receber um desconto de 10%. E também no Parque Aquático Vale das Pedras vem novidade para você a partir do mês de março, viu? Você vai acompanhando nossas redes sociais que vai ter novidade para a nossa região no Parque Aquático Vale das Pedras, aqui em Salobro, tá bom? Você vai ganhar 2 ingressos para o Parque Aquático Vale das Pedras e também desconto na Pizzaria Antiletos ali no Recife, tá bom? E hoje com a gente tem uma figura muito bacana aqui, que eu conheço já tem algum tempo, e a gente vai se divertir e vai ouvir a história de vida dele aqui com a gente. Hoje, nosso convidado da noite é Ivanilton Teles de Andrade, conhecido como Tito. Ele tem a empresa Andrade Irrigações, Andrade Rações e Pet Shop, a FI Andrade, que mexe com ar-condicionado, ferramentas, aluguel de ferramentas e também placa solar. Tá bom? E também Estufa Andrade Sá, Madeireira Andrade Sá também, importadores e distribuidora AF Andrade, também Samba Incorporadora. Tito, conta pra gente um pouco da tua vida. Seja bem-vindo ao Cast Bahia, podcast mais livre da Bahia. Um prazer receber o senhor aqui com a gente. Obrigado, Danilo. O prazer é todo meu. Eu queria começar
Desejando uma boa noite, né, a você, a Neguinha, a Messias, que estão aqui presentes, a quem vai nos assistir, né, no podcast, no futuro, eu não sei quando, mas que vai acontecer. E dizer, Danilo, eu sou filho de gameleira, nasci em Gameleira, né, eu tenho 5 irmãos homens, 2 mulheres e tenho um irmão já falecido, né, ele acabou falecendo de uma forma meio trágica, mas eu acho que não vem ao caso contar essa história aqui, né? Talvez no futuro a gente possa relatar isso aqui. Uhum. E sou casado com Gisgleide, Guedinha, né? Que o pessoal trata ela de Gueda ou Guedinha. Popular, né? Isso. Tem 3 filhos, Ivan, Júlia, Alice, né? Que é o motivo de estar aqui, de estar tocando a vida, que faz a gente querer levantar todo dia e batalhar, né? Sim. E assim, para começar a contar a minha história, eu queria contar um pouquinho da história de pai. Pronto. Como ele começou. Pai teve uma dificuldade, Danilo, porque ele perdeu o pai dele muito novo. O pai era muito novo quando faleceu o pai dele. E ele, o mais velho dos irmãos, ele teve que se virar nos 30, né, como se diz. Ele teve que correr, batalhar para poder criar os irmãos. Só que aí ele se casou, né? Quando ele se casou, que criou a família dele, que teve os filhos dele, aí ele teve que cuidar dos filhos dele, né? E pai sempre foi empreendedor também. Pai, na época dele, as coisas eram muito mais difíceis. Pai era tropeiro. E pai tinha uma tropa de 7 burros. Ele acabava viajando montado em um e os outros com as bruacas, né? Uhum. Ele comprava mercadoria aqui na Vargem do Cerco, levava para Ibititá, Ibipeba, lá vendia, já comprava outro tipo de mercadoria, trazia para cá. E assim, essa introdução aí foi para dizer que a gente tem essa veia empreendedora devido ao pai da gente ter também esse dom, né? Uhum. Que eu acredito que seja um dom. Sim, com certeza. Eu, quando criança, lá em Gameleira, a gente já costumava brincar desse tipo aí, com empreendedorismo, né? Parece que já vinha na veia. Eu até tinha uns colegas lá que eu costumo dizer assim, que a primeira empresa minha eu quebrei. Eu tinha mais 2 colegas lá, que hoje um é meu compadre, Gilvan, Gildas, né? Gilvan do G1, sim, e Paulo. Paulo hoje mora em Irecê. E a gente catava estrume de jegue. E aí, quando a gente conseguiu juntar uma carga, aí vendeu para um pessoal na olaria, né? Para fazer tijolo. Sim. E o cara não pagou. Aí a gente acabou desistindo. Aí fechou. Já fechou a empresa. A primeira empresa faliu, a gente quebrou. Já teve a experiência logo cedo. Essa aí não foi muito boa não, mas de qualquer forma aconteceu. Aprendizado. Né? É um aprendizado. Opa! Aí depois, com o passar do tempo, eu e mais 3 colegas ali, daqueles amigos de infância e tal, a gente costumava brincar muito. Uhum. A gente catava aqueles maços de cigarro. Eu lembro bem que tinha Derby, Belmonte, Continental. Cada tipo de cigarro ali, cada marca valia um valor, né? Sim. Aí a gente juntava, fazia o dinheirinho para ir brincar. Eu era dono do posto, dono do banco e dono do cassino. Aí acabava que esse dinheiro, no final da brincadeira, ele ficava tudo comigo. Porque o pessoal precisava dar seus carrinhos, comprar na minha mão. Sim. À noite ia jogar no cassino, o dono da banca é quem ganha dinheiro. E aí, às vezes, quando a gente tinha dificuldade de encontrar o maço de cigarro para fazer o dinheiro, eles me pediam empréstimo. E o empréstimo tinha que ter garantia, né? Eu não vou emprestar dinheiro sem garantia nenhuma. O que é que você tem para me oferecer? Tinha que ter alguma coisa. Sim. E assim, o combinado era, se não arrumar o dinheiro até tal hora ou tal data para fazer o pagamento, é cascudo. Aí eu teria que dar um cascudo na cabeça dele. Aí era eu, o Rei, Dacinho, o Rony, meu irmão, era quem brincava nesse tipo de brincadeira. Uhum. Né? Aí a gente vai crescendo, o tempo vai passando. Chegou um tempo que eu vendia laranja. No fundo de casa tinha um pé de laranja. Aí no tempo que produzia, a gente colhia aquelas laranjas e saía para vender, aí já para fazer o dinheiro de verdade. Né? Aí já era brincando de verdade. Era agora. Brincando, mas de qualquer forma assim. E mãe também teve um período da vida dela que ela fazia geleia para a gente vender na porta da escola, geladinho, essas coisas, né, que a gente vende para fazer um trocadinho. Hoje a gente quase que não vê, né, mais as crianças fazendo esse tipo de coisa, mas no meu tempo tinha muito isso. Aí depois desse período aí, Zé percebeu que eu e Rony, a gente tinha um certo interesse e corria atrás do trocadinho nosso, né, para poder... Zé é teu irmão mais velho? Zé é o mais velho. Aí, uma certa altura aí do campeonato, Zézão comprou uma caixa de isopor
e 500 picolé. Aqui na sorveteria de Zé Pé de Rodo, que tinha aqui em Salobro. Ele produzia, ele tinha uma fábricazinha de picolé. E aí Zé comprou esse picolé e para mim e Rony vender na porta do colégio, ali na rua, né? Só que para nossa sorte ou falta dela, acabou a energia. Aí a gente perdeu quase tudo. A gente começou a vender, perdeu quase tudo. Só que Zezão, quando eu costumo chamar ele, né? Acabou não desistindo, não. Ele reinvestiu novamente, comprou. A gente conseguiu vender, levantar o capital, devolveu para ele o dinheiro que ele comprou, as caixas, as coisas. E aí tocou. Daí depois de um tempo a gente parou. Eu não me lembro aqui mais por que a gente parou, mas acabou parando com os picolés. Eu acho que por conta de estudo, né? Aí, nesse período aí também, pai tinha, naquela época a gente chamava de venda. Eu não sei se vocês vão recordar, mas tinha aquelas merceariazinhas, né? Vendia uma bolacha, um macarrão, uma cachaçinha, né? Tudo junto coisa, ali, tudo bem pequenininho. Naquele tempo era uma jurubeba sacudida aqui. E aí eu era pequeno, eu não trabalhava ainda, mas de qualquer forma eu estava por ali. Né? Sempre com meus irmãos, eu estava ali por meio, estava... Aí mais para frente o pai colocou um mercadinho, lá em Gameleira, com um tio meu, Tijó, hoje já é falecido também. E aí a gente, nessa época eu já trabalhava. Aí eu dividia entre o trabalho e a escola. Trabalhava não é porque eu gostava não, é porque brincar era melhor, né? Mas de qualquer forma era uma obrigação. Né? Naquela época a gente tinha as obrigações e tinha que cumprir com elas, né? Sim. Aí depois do mercado, nesse período aí... Sim, depois do mercado Zé fez mais outro investimento. E eu e Rony, meu irmão, ele comprou uma quantidade de fogos de artifício, uma quantidade boa, significativa de fogos de artifício, né? E aí chegou em casa com essa quantidade e falou para mim, Rony, ele deu uma proposta, ó, eu trouxe esse aqui para vocês, se vocês conseguirem vender todos, eu vou dar uma bicicleta nova para cada um. Aí pronto. O olho chega a brilhar. Isso aí para nós foi... E a gente correu atrás. Era o pessoal brincando, a criançada brincando, e eu e ele com uma caixinha aqui na frente, vendendo nossas bombinhas ali. Não tinha final de semana, não tinha meio de semana, era direto, até que vendesse. Rola mais mês de maio, mês de junho, né? Que tem as brincadeiras. O auge, né? Isso. E a gente não conseguiu vender tudo. Ele ficou faltando, acredito que a gente deve ter vendido entre 90% a 95% do que ele comprou, mas de qualquer forma ele garantiu com o que falou. Não era obrigado, porque a gente não vendeu 100%, mas de qualquer forma. Ele viu o empenho, né? E falou, não, aqui eu preciso. E ele achou que a gente mereceu, né? Sim. A gente abdicou das brincadeiras, né? E acabou fazendo essa parte aí. A gente acabou conseguindo vender uma boa quantidade. Você foi tendo responsabilidade muito cedo, né? Isso, eu acho que bem sim. Cedo você já tem um período da adolescência que não tem jeito, né? O cara escorrega um pouco, mas sim. De qualquer forma, desde muito cedo, a gente já começou a trabalhar e tem interesse. Tem assim aquela veia empreendedora, né? Aquele sangue que corre na veia da gente, né? Por conta do meu pai. Sim. Aí a gente já teve isso aí na nossa vida. E aí ganhou a bicicleta? Ganhei a bicicleta. Aí lembra a cor? Vermelha. Não esquece, vermelha, né? Não esquece, não. Um presente, um trabalho desse, com uma recompensa dessa, você não esquece. E assim, o prazer era tanto que a gente dava uma voltinha na rua, e aí a gente tem uma flanelinha e já corria para limpar. Corria para limpar, não podia de sujeira nenhuma. As rodas ali já chega a brilhar. Brilhando direto. Eu imagino. Mas é as histórias da vida. Sim. E aí você com essa veia de empreendedorismo muito cedo. E quando foi que você mudou aqui para Salobro? Aí, Danilo, eu morei em Gameleira, eu concluí a 7ª série lá. Aí, nesse período aí, eu já trabalhava, já tinha um mercado aqui. Que é no mesmo lugar até hoje? Isso, no mesmo ponto. Aí eu comecei a trabalhar com ele aqui, eu vinha nos sábados, fazer a faxina no mercado, né? Ali ele fechava no sábado, meio-dia. Ele ia para a Gameleira para almoçar, e aí eu encontrava ele de moto, eu vinha de bicicleta, eu encontrava ele na estrada, indo embora para almoçar. Aí enquanto ele estava lá almoçando, descansando, aí eu varria o mercado e limpava o chão, né? Aí depois, com o tempo, eu comecei a trabalhar nos domingos também, de empacotador. Eu fazia faxina no sábado. Teu irmão te acompanhou nesse período ou não? Não. Aí só veio você. O Rony já é mais novo do que eu, né? Aí nesse período eu comecei a trabalhar aí só. Depois disso, eu vim estudar aqui. Eu concluí a 7ª série lá
e aí vim estudar aqui, já para trabalhar no mercado e estudar, né? Como os estudos eram à noite, a gente passava o dia trabalhando. Naquela época eu continuei era empacotador, no sábado eu continuava fazendo a faxina. Aqui a gente não tinha folga nenhuma, né? Naquele tempo nem no sábado a gente não folgava. E aí, durante a semana, eu era repositor e pesava também. Era outra coisa que hoje praticamente nem existe. Naquele tempo a gente pesava o açúcar, o arroz, a farinha, tapioca. Tudo era no pezinho ali. Peso, né? A gente passava, às vezes, 2 ou 3 dias da semana pesando os cereais aí para poder pôr para venda. E depois ia repor as prateleiras para poder, no domingo, estar tudo abastecido, né? Que domingo, para quem não é aqui de Salobro, ou para quem não conhece a cidade do interior, Salobro aqui, domingo, naquela época, e hoje também, só que com um pouco menos, era o auge do dia, da semana. As pessoas vinham de toda a localidade, né, Tito? Para vir para Salobro, que fazer sua feira, comprar seus cereais, tudo que precisava para levar para sua casa na roça. E às vezes vinha de bicicleta, vinha a pé, uns de moto, outros não. E passava muito tempo aqui em Salobro durante o dia, no domingo, que a feira aqui é no domingo, então o pessoal ia abastecer as suas casas aqui na feira no domingo, que naquela época era muito famosa. Isso, né? Muito famosa. E assim, Danilo, naquela época, a feira aqui no Salobro, por ser no domingo, isso aí ajudou muito o comércio de Salobro. Eu sei que muita gente desenvolveu bastante nesse período aí, porque por ser no domingo, o pessoal conseguia vir a família toda para a feira. Né? Um dia de semana não, eles mandavam alguém da família para vir fazer a feira, fazia até às vezes para a família toda. E aí acabava vindo depressa. Ele vinha pela manhã, fazia a feira ali das frutas, fazia o mercado, ia ao açougue e voltava. E no domingo não, a pessoa vinha cedo para a feira, ainda acontece até hoje, mas acontece. Não com aquela... saía cedo, vem a família toda, alguém, por exemplo, vai ali numa barraquinha comprar um pastel, fica ali tomando a cerveja. Tem deles que vem já fica até o finalzinho da tarde tomando a cerveja. É verdade. Né? Então a gente é privilegiado por ter a feira no domingo. Eu acredito que Salobro... E a feira no domingo já gerou muita polêmica, né? Já gerou. Eu, assim, fui contra. Sempre saía aquelas conversas, bora mudar a feira no domingo, tal. E eu era contra. Até mesmo porque eu percebia isso aí. Né? Que se mudasse a feira... Gameleira, que é a nossa vizinha ali, Gameleira ia se aproveitar disso, né? Sim. E ia acabar desenvolvendo. A gente... Não que eu era contra a Gameleira desenvolver, até mesmo porque é minha terra natal. Sim. E eu gosto muito de lá. Mas a gente passou por isso aí. E voltando aqui a situação do mercado, sim. Depois, aos poucos, eu fui sendo promovido lá dentro do mercado. Do mercado. Eu passei Zé começou a me dar confiança. E eu fui ser caixa nos domingos, que era muito movimentado o mercado de Zé. Sim, era bastante movimentado. Sim. Aí ele, aos pouquinhos, eu fui ali pegando o jeito, né? E aí fui pro caixa. Depois de um tempo, Zé comprou o mercado do finado Dolo. Dolo era irmão de Joia aqui da farmácia, que é aqui na praça da feira aí mesmo, né? Sim. E aí esse mercado eu toquei ele sozinho durante um período. E você tinha quantos anos? Acho que na época eu tinha uns 17 anos, Zé adquiriu esse mercado, né? E eu fui tomar conta sozinho. Só que assim, estava indo. Devagarinho aos troncos e barrancos, né? Mas estava indo. Só que eu tive uma dificuldade grande. Naquele período, estava tendo a transição. Real era o Cruzeiro para o Real. E nesse meio campo aí teve o RV. Aí você tinha que fazer aquele cálculo e tal, né, na transição. A mudança. E acabou ficando meio pesado para mim. Eu achei que por conta da idade, a gente tinha aquelas vaidades ainda, né? De sair, festa, namorar e tal. Sim. E o cara... E ainda tem uma responsabilidade dessa aí, eu achei que estava puxado para mim. Aí eu falei para Zé para a gente trazer a mercadoria de novo para o mercado dele e eu continuar trabalhando aí. Porque eu trabalhando, eu ia ter meu ordenadozinho ali e não tinha a responsabilidade de cuidar sozinho do mercado, né? Ia ficar um pouco mais leve, né? Isso. Ia acabar... E até nesse período aí, acho que eu ainda estudava. Parece que eu estudava a 8ª série. E não deixa de atrapalhar um pouquinho os estudos, né? Sim. Depois do mercado, a gente retornou para aí, e aí com o tempo eu fui percebendo, Zé tinha no mercado aí conexões. Ele trabalhava aí com conexões, tubos, algumas coisas para material de construção, fio, tomada, essas coisas. E aí ele adquiriu um ponto no fundo do mercado. E aí um dia eu falei para ele, Zé,
por que a gente não separa essa parte aí que é do material de construção do mercado e aí a gente coloca ali para mim vendendo? Porque eu acho que é melhor, vai sobrar mais um espaço para o mercado e aí não fica muito embolada a coisa, né? Sim. Ele gostou da ideia, aceitou e a gente fez isso aí. Acabamos, Fez a mudança. Fizemos a mudança e deu certo. Foi aí que nasceu a Andrade Materiais de Construção. Hoje não é minha empresa, mas é do meu irmão. Foi, né? E deu tanto certo, Danilo, que depois de um tempo eu comecei a colocar móveis e eletrodomésticos no meio ali. Você ia comprar um material de construção, você encontrava ali um liquidificador, um ferro, uma televisão, geladeira, Sim. alguns móveis, né? A gente tinha. Teve um período aí também que Messias vai recordar que a gente fazia um consórcio de eletrodoméstico. A gente passou um bom tempo fazendo esses consórcios. Sim. E aí foi, assim, naquele tempo produzia muito feijão. Era bom, dava umas feiras boas, danada. E aí quando eu comecei, enquanto eu estou lembrando aqui, tivemos até uma dificuldade naquele tempo, porque foi bem no período que abriu a Fazenda Canaã. Sim. E a Fazenda Canaã, ele fez uma propaganda muito negativa da região de Irecê. Eu lembro disso aí. Bastante negativa. Destruiu aqui. Destruiu. Praticamente na verdade, a região. porque eles não mostraram o ponto forte, só Sim. mostraram os pontos fracos, né? Tinha as dificuldades, Isso, com mas certeza. as coisas boas sobressaía sobre as dificuldades. Isso. Né? E eles não mostrou isso. Eles não fizeram questão Fez de mostrar. uma coisa muito sensacionalista. Assim, puxou muito para o lado deles, né? Sim. Querendo talvez até angariar fundos e tal, Sim, para o sim. desenvolvimento da fazenda deles, mostrando miséria dos outros, né? E conseguiu. Conseguiram. Eu tive dificuldade porque naquele tempo minha empresa era nova, meu CNPJ novo, e eu precisei fazer um cadastro na Ponto Frio. Entrei em contato com eles e tal, e eles me disseram, para te cadastrar aí, eu precisaria de 6 meses você comprando à vista, na minha mão. E eu acabei batalhando, o cara vai tocando. Sim. E só depois eu fui descobrir que foi essa propaganda negativa da Fazenda Nova Canaã que nos fez ter dificuldade, principalmente para quem tinha CNPJ novo. Para quem era mais velho de empresa, Tudo não, bem. né? Porque o pessoal, Eles não queriam. A imagem que passou não passava confiança. Era negativo, não passava confiança. Por exemplo, como é que eu vou liberar uma venda de X quantidade de geladeira para uma região daquelas que é tão sofrida? Sim. Eu vou ter o retorno, eles vão me pagar? Eu posso perder? Isso. Então, talvez se eu tivesse um cautela. CNPJ já mais antigo, tal, eles iriam ver ali o CNPJ limpo e tal. Mas eu tive essa dificuldade. Aí eu só lembrei aqui dessa parte aí. Sim. Voltando ao que a gente estava falando, essa mistura de eletrodoméstico com material de construção deu tão certo. Teve um período de safra, uma safra muito boa, feijão com preço super valorizado. Eu, numa feira, eu acabei vendendo 14 geladeiras. Foi mesmo. Numa feira sozinha. Isso, geladeira, porque era um item grande e tal, mas Sim. televisão foi uma quantidade absurda, liquidificador, ferro elétrico, televisão. Foi muito bom. Móveis, muito, muito bom. Uma feira muito boa. E devido a esse movimento, a gente tinha uma caminhonete, que era do trabalho nosso do dia a dia, mas eu não queria perder tempo, porque eu mesmo vendia, fazia entrega, Neguinho do Pastel era quem montava móveis comigo, Nenzão também, né? A gente saía para montar móveis. Sim. E aí nesse dia meu pai tinha um F4000. Aí eu peguei esse F4000 dele emprestado para poder fazer a entrega. Só que naquele tempo era difícil, porque não tinha telefone celular, orelhão aqui, um aqui, outra lá nas difícil, casas não né? tinha telefone, uma casa aqui, outra lá que tinha o telefone fixo, né? Sim. Eu não tive como avisar ele, e acabei chegando meio tarde da noite. E ele ficou muito preocupado, porque Sim. o pai sempre foi. Saiu de carro, né? Saí com o carro dele e tal. A questão da preocupação dele não foi por eu ter saído com o carro dele. Eu tô É porque entendendo. ele passou aquele período ali agoniado e tal. E aí eu fui entregar o carro a ele, todo satisfeito, né, por conta disso, mas ele me deu uma puxadinha de orelha, né? Porque não avisei que não tinha como. E também por conta dele ter ficado preocupado, achando que ia acontecer alguma coisa, Sim. um acidente, um negócio, né? Mas graças a Deus não foi nada disso. Só que assim, isso aí me deu um empurrão. Eu percebi, eu preciso do meu carro, Sim. né? Porque deu certo, né? Já estava A loja estava caminhando, né? indo. Aí eu comprei um F4000 com a ajuda dele. Eu tinha já um pouquinho de capital guardado, né? E apareceu um carro aí, um F4000 do jeito que eu queria, e não tinha o dinheiro completo. Aí eu fui até ele me emprestou, comprei esse carro, paguei para ele, foi assim meu primeiro carro de entrega. E graças a Deus também acaba impulsionando, né? Sim. As coisas da renda. Vai te É dando uma ferramenta que força, ajuda né, para muito. Isso. continuar. E é uma ferramenta que acaba ajudando bastante a Demais, gente. demais. Aí depois disso aí, Danilo, a gente decidiu separar
móveis e eletrodomésticos de material de construção. Aí eu passei o material de construção para Neto e fui trabalhar com móveis e eletrodomésticos. Eu lembro da loja aqui Isso, embaixo. A gente trabalhou muitos anos com móveis e eletrodomésticos aí na cidade, né? Sim. Mas eu com aquela coisa, o juiz fica mexendo, eu não gosto de parar, né? Eu comprei um ponto de Adimário, que hoje vocês conhecem aqui, era a antiga Andrade Irrigações. E aí um certo dia eu chamei Zóio, meu cunhado. Eu já tinha plantado umas 2 roças de cenoura com ele e deu certo. Ele tinha muita base, assim, experiência com irrigação. Ele aprende rápido essa parte aí. Aí um dia eu chamei ele em casa e falei com ele. Eu falei, Zóio, tu não quer dar uma volta na região aqui não? Faz uma conta, uma pesquisa para mim. Veja quantas irrigações tem aqui na região. E aí tu traz esse número aí para mim. Dei a moto para ele, abasteci, ele foi fazer essa rodada aí. Aí ele chegou com o número de 52. Eu lembro que Isso, você lembra o ano? Isso foi acho que 2007, no início de 2007, no final de 2006, um ano desse aí. Sim. E ele chegou com esse número. Aí eu fui pensar, eu disse, pô, se eu conseguir vender aí pelo menos, eu vou chutar números aqui, né? Se eu conseguir vender pelo menos 2 ou 3 mil reais para metade desses irrigantes aí por mês, já cobro meus custos. Sim. Então eu vou aventurar. Você viu uma oportunidade. Isso. Eu disse, eu vou aventurar. Peguei esse ponto aí que era de Adimário e aí abri uma lojinha lá. Aí coloquei umas prateleiras. Eu não tinha um capital suficiente, né? Porque esse ramo aí é muito caro. Esses produtos são muito caros, né? é alto. Tem muita coisa importada. Tem algumas coisas importadas, mas é a questão do defensivo. O defensivo se utiliza muito nas irrigações e tem produto que é muito caro. Entendi. Né? E aí eu peguei mais uma vez eu precisei de pai, né? Peguei um dinheiro com ele, um capital lá com ele, juntei com o meu. Engraçado é que quando essa mercadoria chegou, não encheu nenhuma prateleirinha lá no fundo do ponto. Aí eu fiquei com aquela loja vazia, sem dinheiro e sem saber o que fazer. Aí eu desesperei. Você foi arriscar. Era para arriscar, era assim. Eu fiz o levantamento, fiz o estudo, fiz de forma certa, Sim. mas acabei não fazendo o cálculo mais necessário, né? Só que assim, graças a Deus deu certo, a gente está aí aos troncos e barrancos, foi tocando e deu certo. E aí nesse tempo aí, eu acabei me desesperando. Eu disse, agora eu dei um tiro no pé. Errei feio aqui. E a loja de móveis continuou? Sim, a loja de móveis continuou. Aí teve um dia de tarde que eu fechei a loja e fui para casa e aí eu desaguei. Aí eu chorei. E agora, o que eu faço? Você contando aí, Tito, do início da tua vida e da tua parte de trabalho, passa um filme na tua cabeça, lá do início, né? Teu pai te ajudando, tua família toda ali com você. E você olhar hoje para trás, não muito distante, olhando para os seus filhos, quem conhece sabe que não foi uma coisa de mão beijada. Você não chegou e já estava... não, essa mesa já está pronta, é só pegar e vender. Você começou do zero, começou ali no início e tal. E o teu filho hoje, ele pegou essa bagagem tua espelhando em você, né? Na parte de empreendedorismo. Claro que você está ali por trás, mas ele tem o feeling para empreendedorismo também. E você que está nos assistindo, ouvindo a história de Tito, você também pode começar, de uma certa forma, a tua vida no trabalho. Você é adolescente, você que está aí tentando ajudar seus pais, sua família. Ele está passando para a gente que o trabalhar em família, quando você tem as primícias que Deus fala para a gente honrar pai e mãe, é sobre a história de vida que ele vai passar para a gente contar. Porque ele sempre esteve ao lado, respeitando, obedecendo, trabalhando, o irmão dando oportunidade, e com isso tudo, ele passa para os filhos dele, tudo isso que está acontecendo, que ele viveu, ele está passando para os filhos dele, para as filhas. Eu tenho certeza que é uma coisa que vai te dar o start na tua vida para que você também comece, sabe? Porque tem muita gente, Tito, muitos adolescentes que não respeita pai, não respeita mãe, e
para o ser humano dar certo na vida, ele tem que seguir as premissas de Deus. Respeitar pai e mãe, porque aí seus dias se prolongarão na terra. É essa a questão. Aí, voltando, Danilo, ao que eu estava falando, um dia à tarde, eu acabei me desesperando, né? E fui para casa. Fechei a porta da loja e fui para casa. E aí ele percebeu que a loja estava fechada. E aí foi atrás de mim. Perguntar por quê. Achou que eu poderia estar sentindo alguma coisa, né? Mas aí, como ela me encontrou, né, numa situação de choro, Sim. ela quis mesmo saber por quê. Eu falei com ela que ia dar errado, que eu não ia conseguir continuar e que eu ia parar com a loja. Ela me deu força. Ela foi quem levantou a bola de novo, né? Apoiou. Apoiou. E a gente tocou e deu certo. Hoje, a gente vê, é a hoje. empresa que está, né? Graças a Sim, Deus. graças a Deus. Tá aí. Sim. Quando foi no ano de 97, aí veio a perca da minha mãe, né? Ela acabou falecendo, a gente perdeu ela para uma doença que eu não gosto nem de lembrar. Mas já tem muitos anos, é passado. E a gente não pode desistir da vida, né? Não, com certeza. Tem que tocar. A gente ficou, a gente precisa Ficou, continuar. Isso. E É né, difícil. eu era novo, mas tinha muito futuro pela frente. A gente tem que Futuro promissor. tocar o barco. Sim. Aí quando foi em 98, veio o casamento, né? Casei com a digníssima. E em 99 veio Ivan. O primeiro filho. Né? Primogênito. Isso. Alegria. A alegria da casa. A gente Você tá doido. tinha uma época também, Danilo, que eu coloquei a loja em Mulungu do Morro. Eu já tive loja em Gameleira, naquela época, né? A gente abriu uma loja em Gameleira, ficou alguns anos, depois a gente fechou. Abri em Mulungu do Morro. E em Mulungu, era assim, eu e Guedo, lá a feira era no sábado. Sim. A gente acabava tendo que ir para lá no sábado e deixava Ivan. Ivan, eu acho que ele tinha 4 para 5 anos. Deixava Ivan sozinho em casa. Ele gostava muito de assistir o Rei Leão. Sim. Aquelas... Era nas fitas... Aquelas fitas... No videocassete. No videocassete. Aí a gente deixava ali um cuscuzinho ali para ele, um leite só para esquentar. E ele ficava de boa em casa, Tranquilo. sozinho e de boa. Só que Zé, meu irmão, como morava ali do lado, a gente Tava pedia Zé sempre para ali. estar de olho, né? E aí passamos por muito tempo dessa forma também. Ivan, no sábado, a gente tinha que deixar ele aqui sozinho e ia Pra trabalhar. correr atrás do pão. É. E talvez alguns pais podem achar que era falta de responsabilidade, mas a gente não tinha como pagar uma pessoa para estar ficando com ele, a coisa não era tão fácil, né? Sim. E aí passamos esse período aí. A gente ficava preocupado, com medo, de ir lá ligar para Zé, dar uma olhada no Ivan aí, ver Sim. como é que tá. Mas... E também, pra você colocar uma pessoa dentro de casa, não importa a época, você tem que ter muita... saber muito quem é a pessoa, né? Ainda mais para cuidar de criança. Isso. Em qualquer época, independente se foi naquele ano ou agora, se for colocar alguém dentro da sua casa, converse bastante, vê quem é a pessoa, tudo direitinho, porque vivemos tempos tenebrosos, difíceis. Então, eu não estou aqui generalizando que todo mundo é mal, não é isso. Daqui a pouco o pessoal está achando que todo mundo é mal. Tem pessoas ruins e também tem muitas pessoas boas, né? Então, Deus coloca na vida da gente cada uma. Aproveitando, Danilo, o ensejo aí, eu quero também agradecer aqui Magna, que tu falou de pessoas boas e é uma das que entrou na nossa vida. Né? Ajudou a gente a criar Ivan. E as meninas, né? Sim. Hoje ela trabalha lá em casa. Até hoje está com vocês. Até hoje está com a gente. Já tem muitos anos que ela trabalha com a gente. Uhum. Mas assim, quando ela iniciou, Ivan já era grandinho, né? Mas veio as meninas, ela hoje tem muita paciência com as meninas são apaixonadas por ela. E assim, a gente tem muita gratidão por ela, por isso aí. Sim. Por ter ajudado a gente a educar as crianças, né? Reconhecimento, né? Quando eu coloquei a loja de irrigação, eu passei até uma clientela até significativa, né? O pessoal gostava de comprar na mão da gente, gostava do atendimento da gente. E algumas pessoas, dentre elas, se ofereciam a fazer uma parceria. A gente plantava tomate e eu tinha muitos clientes que eu acabava fazendo uma rocinha e outra de tomate com eles. E acabei pegando gosto por a coisa, né? E aí um desses parceiros aí, a gente decidiu produzir nossas próprias mudas. Sim.
E aí foi onde a gente comprou o material, fez a nossa estufa, ele mesmo fez, né? Eu só comprei o material lá, ele mesmo foi quem fabricou ela lá, tudo, ele já mexia com solda, né, essas coisas. A gente acabou pesquisando num canto e em outro e fez. Aí você começou a fabricar suas próprias mudas de tomate. Isso, a gente começou a produzir nossas mudas e também para vender. Só que a gente passou por uma dificuldade grande, porque nossas mudas não tinham qualidade no início. Entendi. Perdeu muito, perdeu. É tanto que esse parceiro meu, ele tinha um irmão como sócio. E aí quando ele viu que poderia não dar certo, porque aí ele acabou vendendo a parte dele para o irmão, que é Dow, né? Sim. Vendeu a parte para Dow. Mas mesmo assim a gente não desistiu. Eu tenho um amigo em Irecê, que o nome dele é Lucácio. Ele conseguiu para mim e ao Ziclei uma reunião com o pessoal da Igarashi, lá em Cascavel. E lá a gente foi bem atendido, o pessoal deu uma explicação para a gente que foi a virada ali de chave, né, nessa questão das mudas. A gente já veio com outra cabeça, com outra mentalidade, e a gente conseguiu produzir muda de qualidade, ganhou nome. Sim. Né? Hoje a gente já conta com 7 estufas ali no povoado de América, e a gente hoje consegue distribuir mudas aí para a região de Iraquara, Ceabra, Boninal. A gente já teve clientes até ali perto de Barreiras, na cidade próxima a Barreiras, eu não vou me lembrar o nome. Mas hoje, graças a Deus, a gente já produz muda de qualidade e estendendo, né? Sempre o pessoal está procurando cada vez mais, nos procurando aí nessa... Você consegue ter a qualidade do produto, certamente Isso. as pessoas vão procurar. Você buscou E como é uma coisa conhecimento. muito sensível, Demais. você tem que ter um trato, um zelo, cuidado, uma coisa, né? é um cuidado como se fosse uma criança, desde Sim. o início, porque se não tiver esse cuidado, você acaba se perdendo, né? Mas, graças a Deus, hoje está dando certo. Que é a estufa Andrade Sá. A estufa Andrade Sá. Depois da estufa, como eu já produzia bastante tomate, eu fui atrás do Ceasa. Eu disse, não, eu vou produzir meu tomate Eu tenho e que vou escoar a produção. eu vou mandar direto para o Ceasa. Porque antes tinha um atravessador, né? Às vezes o atravessador faz o compromisso com você, eu vou colher seu tomate, não dá certo naquela data, fica para outra e o tomate perde rápido. É muito Eu disse, parecido. não, eu vou procurar um jeito aqui para a gente diminuir essas percas. Aí fui até Salvador, no Ceasa, e encontrei Joãozinho. É conhecido por Joãozinho do Tomate. E a gente fez uma parceria. Aí eu comecei a mandar tomate para Salvador, para ele lá. E aí passei um bom tempo. Eu passei uns 3 anos mandando tomate para Joãozinho e a gente conseguia mandar o tomate 3 carradas por semana e sem comprar um tomate de ninguém. Eu não comprava tomate de ninguém, era tudo produção da gente. Tudo produção própria. Que E bacana. aí, engraçado nessa história é que eu adquiri um caminhão, né? Iertinho, é com o Padre Ratinho hoje que eu... Ele era o motorista do caminhão. Sim. Só que aqui a gente preparava a carga. Às vezes os meninos conseguiam entregar o caminhão para ele já fechado, enlonado, cedo. Mas ele gostava de sair da casa dele um pouquinho mais tarde. Porque ele sabia mais ou menos o tempo, a demora até Salvador, né? Sim. E aí saiu um pouco mais tarde. E ele, como gostava dessa coisa de caminhão, som, esse negócio, ele botou uma descarga direta no caminhão. E faz um barulho esquisito. Faz um barulhão. Aí quando ele saía ali 10h30, 11 horas da noite em Gambeleira com aquele barulho. Já sabia. Aí o pessoal vinha reclamar. Moço, ele passa lá com aquele caminhão fazendo zoado, não sei o quê. Ele gosta, né? Eu disse, mas... Uns dizendo, vai acabar com o teu carro, não sei o quê. Eu disse, não, por acabar com o carro não tem problema, que a gente trabalha para isso mesmo. Sim. E assim, eu não podia também chegar a me estressar com ele, reclamar, porque era difícil. E é difícil até hoje você achar alguém que dê 3 viagens por semana para Salvador. Não é e isso fácil. entra mês e sai mês, e porque ele deixou, por exemplo, ele tinha uma filha pequena, Lavinha, né, que hoje é uma cantora de sucesso lá de Luiz Eduardo, canta muito. E assim, ela pequena, ela tinha um problema nas vistas, a mãe tinha que ficar e cuidar e tal, e ele tinha que correr atrás do ponto cada dia, né? Então, era complicado para ele também, mas o cara tem que enfrentar, né? Tem que enfrentar. As barreiras da vida. Verdade. Depois da estufa, a F. Andrade, ela nasceu assim, Danilo. André, que é meu sócio, ele foi me ofertar um sistema fotovoltaico, que é a energia solar, né? Sim. Só que eu já tinha o meu sistema na época, mas eu fiquei curioso e perguntei a ele, como é que tu trabalha, André? Como é a tua forma de trabalho e tal? Aí ele me explicou. Ele falou que ele era recém-formado na época, tinha pouco tempo que tinha formado, mas ele é engenheiro elétrico, e que a pessoa, quando quer o sistema, ele pega 50% pegava na época, né, 50% do valor, Sim. comprava o material, fazia a instalação para depois receber o restante. Sim. Aí
eu vi aquela história, um engenheiro elétrico com experiência, né? Ele é muito caprichoso. Mais uma oportunidade. Aí eu falei, bora ver se a gente faz uma parceria aí. Aí deu certo. Aí com ele a gente tem a F Andrade aqui, né? E você tem uma filial agora também? Aí tem a filial em Capão. Aí a gente também abriu uma importadora. A gente está importando nossos inversores da China. É assim, Entendi. é tudo de comer, assim, gatinhando, Sim. mas é devagarinho que Aos as coisas poucos. começam, né? Aos pouquinhos. Sim. Eu tenho muita fé que isso vai... Se a gente mais não pra der o frente, vai primeiro passo, a gente não vai saber se Isso. vai dar certo ou não. E assim, dá para perceber que sempre minhas coisas é com dificuldade. Nada foi com facilidade. Nada foi fácil. A gente passa por certas questões, mas... Tudo aprendizado, né, Tudo Tito? aprendizado. Tudo aprendizado. Eu acho que... E eu tenho fé que vai para frente. Embora a economia nossa não dá lá essas coisas, né? Mas, Sim. de qualquer forma, eu acho que não vai ficar ruim para toda a vida. Não Chega fica um momento que ruim melhora sempre, e você... né? Não fica sem chover sempre. Né? É, um dia eu acredito que, Uma hora a que chuva cai. possa melhorar. Com certeza. Capão, eu acabei colocando essa filial em Capão, porque em determinado momento da vida, né, eu resolvi comprar uma casa em Capão. Aí eu comprei uma casa lá, era só, de início era para os amigos, era para estar indo lá no final Descanso. de semana e tal. E aí depois eu coloquei ela para alugar pelo Airbnb. Uhum. E aí gostei. Como achei que foi interessante, aí eu decidi fazer um chalé também, como meu terreno lá é bastante espaçoso. Uhum. Eu fiz um chalé também e sempre tem aluguel do chalé, da casa, tá sempre... Oportunidade. Foi mais uma oportunidade. Aí lá, como a gente já tem alguns amigos, né, tem algumas pessoas que a gente troca ideia, Sim. dia desses, Clebinho é o filho de Dona Vera, que Dona Vera é a zeladora das casas lá, né? Ela é Sim. quem cuida das casas, do chalé. Ele me falou, ele disse, Tito, aqui no Capão tá precisando de uma reta escavadeira, porque tem uma lá, mas o rapaz tem um material de construção, ele não faz serviço por fora. Aí eu comprei uma reta escavadeira e mandei para lá também. Aí hoje... Que lá seu você Zeca- trabalha com a energia solar e isso. aluguel de equipamentos. É aluguel de equipamentos. A reta escavadeira já é uma coisa à parte, mas o pessoal contrata por hora, né? Sim. Aí E foi lá legal. tá depois já era muito procurado. Isso. E agora, depois da estrada feita, né? Isso. O agora fluxo aumentou da procura, bastante, aumentou tanto para bastante. compra de terreno ou para ampliação. É. E aí, mais uma oportunidade que você achou. E super valorizou o Capão, né? Demais, O Capão tá demais. super valorizado. Demais. Eu acho que desses pontos, lugares turísticos aí, Capão é um dos que mais recebe gente de estrangeiro. Sim, Você chega lá Sim. no final de semana ou coisa, você vê gente do mundo todo. verdade. É um E lugarzinho para você pequeno que não conhece ainda, a Chapada Diamantina, somos suspeitos a falar vamos falar que é quintal de casa, mas se você não conhece, se tiver oportunidade de ir, vem para a Chapada Diamantina, você vai ver, é um local transformador e virado de chave para muitas pessoas, viu? Fica o convite para você. E aí, Danilo, eu quero contar uma história aqui também, que Sim. aconteceu na minha vida e de alguns amigos. Sim, E eu acho que é pertinente, né? claro, precisa falar essa. Acho que 2006, se eu não me engano, 2006 ou foi eu não vou me recordar da data não, mas eu e alguns amigos. Na época eu tinha um Santana e com o Padre Clay tinha um Golf. Aí nós juntamos aqui eu, Janjan, Fafá, com o Padre Clay, Cleinho de Beto, e deixa eu para mim não pecar aqui, mas deixa eu ver se eu não esqueço. Já deu o 6 aí, quem era o outro? Não, deu 5 aí, não? Você, Clay de Beto, Fá, Jan. Falta um. Nós estávamos em 8. Em Em 8, 8, então foi falta bastante. quatro em cada carro. Sim, Clóvis. Clóvis, 6. Clóvis. Edmário também tava, Edizão? Ou ainda Não, Edizão não estava, não. Se eu no decorrer da história aqui eu lembrar, eu Pronto. coloco o nome deles. E se não lembrar, me perdoe, viu? É porque eu estou no aperto aqui. Aí, Danilo, a gente foi para Salvador. A gente ia ficar uns 2 dias lá, na praia, tomando a cervejinha, né, e brincando num shopping, vai de um lugar em outro. Mas aí a gente encontrou o aeródromo nessa viagem nossa. E esse aeródromo aí tinha o tal do kart, Sim. que para nós todos era novidade, né? Brinquedo Aí você- de criança grande. Isso, já eram umas crianças mais criadas. Aham. Aí a gente brincou nesse kart e acabou gastando quase todo o dinheiro que a gente levou para os 2 dias, gastou Lá no brincando no kart. Mas assim, parecia criança mesmo, brincando, Sim, parecendo pinto no lixo. Sim. A gente brincou, se divertiu e tal. Quando a gente vindo embora, aí surgiu a ideia de a gente fazer um caixa entre nós e para comprar um terreno para a gente fazer a nossa própria pista de kart.
aqui em Salobro, né? Aí nós juntamos um dinheiro, já era quem fazia as caixas todo domingo, acho que o último domingo de cada mês, já via, passava em cada um de nós e pegava ali aquele valor, não me lembro quantia. Quanto, pegava uma quantia e ia juntando lá. Ele também era quem guardava esse dinheiro, né? Sim, aí também a gente chamou mais algumas pessoas, né? No período, passou a ideia para algumas pessoas e eles aceitaram. Eles compraram a ideia e começou a contribuir também. Aí passou a contribuir. Só que o tempo foi passando, a gente juntando esse dinheiro, e o tempo passando, um bocado de nós casou, outros, né, teve filhos, outros ficou barrigudo, já não cabia mais no parque, que não é a minha situação. Aí a gente desistiu do kart. Da pista de kart. Da pista de kart. Isso. A gente já tinha até comprado um terreno. Só que o terreno ficava ali, depois de Zacarias, no município de Barro Alto, né? Aí Djalma, como tinha um loteamento aqui, propôs a gente a fazer uma troca no terreno e no loteamento, no Planaltina. Sim. Nós fizemos essa troca e aí decidimos construir o parque aquático. É onde a gente tem hoje o parque aquático com 19 sócios, né? Sim. E tá aí, é uma área de lazer que já beneficiou e beneficia muita gente. Muita né? gente. Naquele tempo... Eu sou um dos beneficiados. Eu lembro que naquele período acontecia muito acidente aí nos feriados aí, o pessoal indo para Mucugê, para Pratinha. Sim, bastante. Acontecia. Verdade. Porque aqui a gente não tinha área de lazer. Uma né? área. E também não era proibido beber enquanto dirigia. Aí o pessoal ia tomar umas cachaçinhas, umas coisas. Não sei se a maioria dos acidentes aconteceu por isso, mas de qualquer forma é um risco, né? É perigoso claro, você beber e dirigir. Não pode. E assim, eu acho que para Salobro é um presente. Isso aí para Salobro foi muito bom. Para as famílias, né? Assim, o pessoal que frequenta. O parque tem as ações sociais também, né? Que acaba vendo esse lado também de quem às vezes está com vontade, não tem condição, às vezes acaba participando também. E eu acho que foi interessante. É uma passagem que eu não podia deixar de contar, não. Com certeza. Se você não fosse falar, eu ia te lembrar. Mas, falando do Parque Aquático Vale das Pedras, hoje na nossa região é o melhor parque aquático da nossa região para a família. Para você ir com a tua família, para você ter um momento tranquilo com a sua família. É o Parque Aquático Vale das Pedras, onde Tito é um dos fundadores de lá. E foi uma descoberta para a nossa região muito boa. Muito boa. Teve uma aceitação de 95% da região que aderiu o Parque Vale das Pedras. No entanto, que a gente já está com 9 anos, vai completar agora dia 15 de novembro, 9 anos de funcionamento. Né? Graças à ideia de 8 caras que queriam uma pista de kart, que se transformou num parque. Se transformou num parque. Né? Foi isso que... Muito bom, muito bom. Assim, Danilo, eu vou te contar a história de samba, mas eu vou contar do início. Tá. E aí depois eu vou fazer um desafio. Eu quero que tu tente descobrir por que o nome samba. Ok. Aí tu... Vou procurar para aquele dia logo. Deixa eu mandar mensagem logo para ela aqui. Aí, o João Rocha aqui da JR, a gente é amigo já há muitos anos. A gente tem uma relação muito boa entre nós e entre família também, né? E aí, João sempre quis ter uma amizade, alguma coisa a mais do que a amizade. E aí, um determinado momento, ele me convidou para ir a Santa Catarina. Porque ele gostou muito de lá, e aí ele queria que eu conhecesse. Porque ele disse que quer que os filhos deles estudem lá em Santa Catarina, os mais novos, né? E que eu era para ir para me conhecer, que eu ia gostar também, que tal, no futuro poderia me servir para alguma coisa. E também, como a gente tem uma visão, quem sabe não poderia surgir alguma coisa lá. Sim. Lá a gente tem um amigo, hoje é amigo em comum nosso, antes era amigo de João, né? Ele trabalha lá representando algumas fábricas de roupa, de tecidos aí, que é a área dele, que é o ramo dele. E João sempre viaja para lá, 1, 2, 3 vezes no ano. Vai para lá, encontra com esse Rodrigo, que é o nosso amigo, né? E Rodrigo é quem auxilia ele lá nessa parte aí das visitas e tal. Aí nessa viagem que a gente fez para lá, eu e João achou muito interessante as cidades lá, elas desenvolvem bastante. E Santa Catarina parece até ser fora do Brasil da forma que é. A questão é diferente. Isso, é bastante diferente. É questão cultural, né? Essas coisas assim que... E aí a gente enxergou uma oportunidade na área de construção civil. Aí nós já saímos de lá, voltamos dessa viagem, já com outra viagem marcada. Nós vamos agora retornar para conhecer melhor as cidades e dar uma volta, né? Ampliar mais. Como a gente estava com família, nessa viagem aí foi eu,
Fafá, Clérito e João. Todos com a família, né? Uhum. Mas como a gente estava entretido ali, brincando, vai em praia, a gente foi no Beto Carreiro World, e aí não tivemos tempo. Só teve uma tarde que o João ainda teve a oportunidade de conhecer uma outra cidade para ver questão comercial. Uhum. Mas a maior parte do tempo foi dando atenção à família e passeando, né? Sim. A gente já deixou marcado O retorno. o retorno. E aí nesse retorno a gente foi o intuito só comercial mesmo. Aí a gente conseguiu comprar um terreno lá, nós compramos uma posse, e aí hoje estamos construindo lá casas para vender. Hoje a gente está lá construindo 3 geminados, já está bem adiantado, né? Só que é no início também. Tudo é no início com dificuldade, é devagarinho. E hoje esse amigo nosso, Rodrigo, é quem toma conta desse empreendimento lá. Uhum. Aí ele não é sócio da empresa, mas é nosso sócio nos resultados. Ele, no futuro, ele quer participar também, com a fé em Deus vai dar certo, a gente vai estar junto. Sim. E aí a gente abriu a empresa lá, né? E hoje o nome da empresa é Samba Incorporadora. Aí o desafio, por que samba? Por que samba? Boa pergunta. Você gosta de samba? Não. Não gosta de samba? Sim, não é que eu não gosto, mas não é por isso aí. Mas não tem a ver com a música? Não tem nada a ver com a música. Entendi. É a junção de Santa Catarina e Bahia. Ah, você pegou dos dois estados. Muito aí nós bom. colocamos o nome Samba Incorporadora. Já registramos essa marca, né? Hoje a marca é nossa. É registrada. É registrada. A gente ficou com medo de alguém Samba Incorporadora. Samba Incorporadora. A Muito empresa bom. que tem lá, está começando. A gente sonha em um dia poder construir alto padrão, né? A gente começou com médio padrão, porque... Lá exige assim, né? É assim, de uma certa forma. Hoje os olhos do mundo aí estão voltados para Balneário Camboriú, né? Sim. Lá é muito requisitado, lá é... Mas, assim, eu acho que a gente tem que dar os primeiros passos, mas sonhando um pouquinho mais adiante, né? Uhum. E lá, como é um estado que desenvolve muito, lá tem muito emprego, lá já tem muita renda, a gente acha que vai dar certo e a gente espera que no futuro a gente possa estar investindo nesse lado aí também, né? No alto padrão. Muito bom, muito bom. Então, as oportunidades aparecem para você e você vai abraçando até onde dá e vai vendo se dá certo ou não. Uhum. E aí vai indo. Né? Toca no barco. E nessa jornada sua, você me disse que quer aposentar. Isso. É um sonho de muitos anos, Danilo, essa questão de aposentar. E parece ser contraditório, né? Sim. Como é que a pessoa quer aposentar e está buscando... Você tem todo esse vasto empreendedorismo, tanto aqui na Bahia e em outro estado, e você me fala de aposentadoria. É assim, de tanto ouvir meu pai falar que ele queria parar de trabalhar com 50 anos, que a gente era que ia se virar, que tinha que dar os pulos e tal, porque ele não ia aguentar trabalhar muito tempo. E hoje está com 84 anos e nunca parou, sabe? Não parou ainda? Não parou ainda. E eu quero ver se eu faço diferente. Aí eu, desde meus 25 anos, eu coloquei na ideia, né, que eu queria um dia parar para sobrar um tempo para a gente poder viver. Entendi. Porque aqui o costume nosso aqui, eu acho que 90% da população trabalha até os dias de morrer. Sim. Né? Aí você acaba acumulando algum valor e você não aproveita da vida. Você não aproveita da família, os filhos. Você junta o celeiro, os netos, né? Enche o celeiro. Isso, e deixei pro... E depois você não aproveita o que você juntou. Isso. Né? Aí o pensamento é esse, sabe? Uhum. Assim, de poder um dia parar com um pouquinho de folga de tempo, até mesmo porque se eu deixar para parar com 60, 65 anos, talvez o tempo que me sobrar é para estar em hospital, é para estar em médico, é para estar... Eu queria que sobrasse um tempo com saúde para poder aproveitar. Entendi. Essa parte aí. E aí eu falo que é um pouco contraditório, porque como é que eu quero aposentar e estou correndo atrás dessas coisas aí, né? Samba engatinhando, né? Isso. Aí, como eu ia falando, desde os 25 anos, a gente vem, compra uma casinha aqui, faz um investimento aqui, outro ali, para aluguel, né? Uhum. Aí, hoje a gente tem já um montante de casa, ponto comercial que é satisfatório, já daria para parar só com esses valores aí. Uhum. Mas, às vezes, eu sou inquieto. Aí o cara fica... Né? Aí eu decidi, o ano passado, passar a empresa, a Andrade Irrigações, que é quem mais ocupa meu tempo e é quem mais puxa por a minha cabeça ali, passar para Ivan. A Ivan, de janeiro agora, ele já começou a assumir, já tá à frente. Mas como tem um período de transição, né? Uhum. Aí a gente vai passar um tempo passando as informações para ele. Sim.
para no futuro eu poder realmente descansar. As outras empresas aí, não, para mim não é preocupação, porque eu tenho pessoas boas que é quem administra. São parceiros. Confiança, né? Isso, pessoas de confiança, pessoas do bem. Sim. E não me preocupa, é até prazeroso. Assim, por exemplo, um empreendimento desse em Santa Catarina, às vezes eu vou ter que estar indo lá. Sim. De qualquer forma, é uma viagem, vai a trabalho, mas você acaba aproveitando alguma Eu sei coisa. que você já teve hobby de andar de moto. Isso. Pega uma moto, vou até Santa Catarina. Mas, e as outras aí, cada um toca. Assim, depende um pouquinho de mim ainda. Tanto claro. que me precisa até conhecer. Eu fiz e construí um escritório do lado da minha loja, mas eu quero, quando eu passar para Ivan, que ele assumir toda a responsabilidade, eu quero estar indo ali no escritório, mas sem aquela obrigação, sabe? Sem aquele horário de acordar, sem daquele horário de fechar ali e tal. Na hora que me der vontade, eu vou lá, né, eu fico um tempo lá, um período, faço algum trabalho que precisar fazer, resolvo alguma coisa, algumas ligações. Tal. A maioria das coisas hoje é por internet, é ligação, né? E tem muito cliente que às vezes quer tratar só com você. Isso, é esse período aí que eu quero... Esse desprendimento que ainda precisa. Desprender, tirar a minha presença da Andrade Irrigações para o pessoal ir acostumando com o Ivan. Com o Ivan, para ter essa confiança que teve em você, passar para ele. Né? Entendi. Porque não é nem tanto a questão mais burocrática. Sim. Que Ivan já tem muita expertise nisso também, sabe? É mais essa questão mesmo, é a clientela, acostumar com ele ali, com a presença dele. Aquele cliente lá do início que está com você até hoje. Não, quero falar se for contigo. Acontece muito isso. Né? Então, essa troca de experiência com o teu filho vai ser muito bom. Vai, eu acredito que sim. Ele aderiu bem à ideia. Aderiu. Ele até gostou, agradeceu. Eu acho que é uma mente nova, né? A mente dele está mais desocupada, a mente nova. Eu acredito até que a empresa consiga se sair bem melhor do que comigo. Porque Ivan é um cabo muito inteligente. Ele tem já uma bagagem boa para essa área aí. Ele, desde novo também, que ele busca, ele corre atrás, ele faz o dele. Conhecimento. Então, eu acho que vai ser interessante. Vai ser bom. Muito bom, porque às vezes as pessoas ficam esperando chegar o momento certo. Eu vou esperar chegar o momento certo. Eu não consigo porque a minha renda é mínima. Eu não consigo por isso ou por aquilo. Eu acho que cada um, mesmo na sua limitação, se você se planejar, você consegue fazer algo na tua vida. E você tem aqui, às vezes, deixar de fazer algumas coisas para você colher frutos lá na frente. Isso. Né? Não importa se você ganha X ou Y, isso não vem ao caso. É o que você vai colocar como prioridade na sua vida. Né? Quando você coloca prioridades, você traça um caminho e vai. Né? É isso mesmo. E isso você hoje, antes dos 50, consegue fazer isso. Não é que ele vai parar e ficar esperando cair do céu. Ele vai dar mais tempo para a família. Mais tempo para si mesmo. É isso que é importante. Não é importante você ter algo, né? Mas sim você estar presente com a família depois que você construiu algo. Isso. E hoje Isso aí que eu acho... é importante demais isso hoje, porque a gente vive numa situação corrida demais. A internet toma muito tempo da gente, trabalho, e a gente que é provedor, a gente sempre está pensando no dia de amanhã. É isso. Né? Você dá um passo já pensando no próximo, né? Sim. Acaba não... E a gente fica preocupado, né? A gente é provedor da casa. E a gente quer o melhor para a família. O melhor para a família. Né? Então, para você que está assistindo e ouvindo a gente, também dá para você priorizar o que é importante na tua vida. O importante não é você ter as coisas. É você estar com pessoas ao seu lado. Isso sim é importante. Porque quando você tem um ambiente saudável, as outras coisas vêm naturalmente, né? E o interessante, Danilo, assim, que eu aprendi desde de novo, você nunca gastar mais do que o que ganha. Se você consegue economizar um pouquinho todo mês, você chega lá. Verdade. Porque é uma frase que eu vejo aí, eu não sei de quem, mas que o dinheiro puxa o dinheiro. Ele é tipo um imã. E realmente é. E quando você gasta mais do que o que ganha, você se complica. Fica difícil. Complica a sua vida, complica a vida de terceiros. Né? E aí, nessa situação, eu acabei vendo num livro que hoje... E muitas pessoas adotaram isso e conseguem.
você tentar tirar 10% do seu ordenado para você, para uma poupança, para um investimento, para alguma coisa. E lembrando de todo mês se pagar primeiro. Depois você procura as suas outras obrigações. Eu sei que hoje o salário é apertado, tudo é apertado, mas se a pessoa quiser, eu acho que consegue. Se tem tiver interesse, se ela tiver vontade, a pessoa chega lá. O negócio é que no mundo que a gente vive hoje é muita coisinha, né? Tem festa demais. Na minha infância, festa era um no meio do ano e outra no final do ano, mas hoje toda semana tem festa. Você escolhe o lugar que você quer. A juventude não quer deixar de ir numa festa. Eles, quando começam a trabalhar, já é bem mais tarde, você perde muito tempo da vida. Né? Verdade. Às vezes envolve com outras coisas que não vem ao caso aqui, mas sim. Que acaba atrasando a vida da pessoa. Verdade. Né? E eu acho assim que o futuro do ser humano começa assim, o que você vai ser no futuro começa desde a infância. Né? Parece que assim, sua idade adulta é um espelho do que você foi na infância. Eu acho que é mais ou menos isso aí que... Muito bom. Tito, eu tenho aqui só a agradecer. Hoje foi mais uma noite, mais um episódio de aprendizado, onde a gente riu, a gente viu a história de vida, tudo que aconteceu, e aonde Tito chegou, e a família que ele construiu hoje, porque ele pegou dos pais, da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, ali todo mundo vivendo junto, em unidade, respeitando os pais, que eu acho que é isso que é a essência de tudo ali, é o respeito pelos pais e fazer o que os pais pedem. Ajudar na lida, como era naquela época. E hoje não é diferente. Hoje tem muito pai que tem filhos e os filhos não respeitam, não acha que não, isso daí é muito pouco para mim. E às vezes o pai, Danilo, quer dar um conselho para o filho e o filho acha que é para o mal. E não é. O pai nunca aconselha um filho para o mal. Nunca. Né? E hoje o mundo está tão... assim, de uma forma complicada, né, de se viver, que às vezes o pai querendo o bem do filho, o filho às vezes desconsidera aquilo ali, não leva a sério, não... E cada um tem a sua história, né? Seus pais, isso. E você, Ivan, com você, e assim vai sucessivamente, mas nada é desvalorizado, porque o jovem hoje não valoriza, não estou dizendo todos, mas alguns não valorizam o empenho que o pai teve para que ele tenha o que ele tem hoje. E às vezes não dá valor porque acha que é pouco, acha que não é... Eu sou melhor do que isso aqui. E às vezes fica preso nisso, onde fica tarde de conseguir dar o start da vida, né? Então... perde muito tempo com futilidade e não chega onde é o objetivo. Onde é o objetivo. E foi muito bom ter você aqui com a gente hoje no Cast Bahia. Só tenho a agradecer você. Eu que agradeço. Manda um abraço para toda a tua família. Eu tenho um carinho enorme por todos vocês. Desde quando eu cheguei aqui na Bahia. Teve uma vez que você Clay, Clóvis. Dizão, Clóvis, ele tinha Dizão tinha um Golf azul na época ainda. E você tinha essa Falco que estava aqui embaixo parada. Me levou lá Lençóis. Tinha acabado de chegar aqui. Foi muito bom mesmo. Minha picanha na chapa lá. Eu lembro, me levou lá. Muito bom. Então, assim, nosso agradecimento a você pelo seu tempo aqui. Foi um aprendizado enorme para todos nós. Muito obrigado. Eu quero que você só deixe uma mensagem para o pessoal que te ouve, para a tua família e para as pessoas que vão começar a vida no trabalho. É assim, Danilo, eu não sei se eu vou servir de exemplo para alguém ou se vai servir para alguma coisa, mas eu costumo falar para as pessoas, né, que a gente teve, não foi difícil a infância, mas também não foi fácil. A gente não conquistou nada de mão beijada. E o que eu daria de conselho para essas crianças, para esses jovens aí, é que, mesmo que hoje a legislação brasileira não permita você trabalhar, ou coisa, mas que tenha um interesse, vai guardando um trocadinho ali, vai segurando, que se você pelo menos aprender a economizar, você chega lá. Muito bom. Né? É porque hoje as crianças pegam um dinheiro e estouram. Às vezes sem necessidade, gasta ali, acha que é bom gastar e tal, mas se eles aprenderem desde novo que é importante você economizar, você segurar um dinheirinho, ele vai ter um futuro mais tranquilo.
né? A escola hoje, infelizmente, não tem a educação financeira. Que deveria ter. Deveria Era muito ter, importante. né? Mas se cada um pegar esse conselho, eu acredito que todo mundo chega lá. Maravilha. Esse foi o Cast Bahia, o podcast mais livre da Bahia. Hoje o nosso convidado, Ivanilton Tito Andrade. Muito obrigado a você que nos assiste, que nos ouve. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha, tá? Vai continuar aqui, tem mais um vídeo aqui para você assistir, nosso, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado e até o próximo episódio.